Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre prevenção de eventos hemorrágicos. Algumas considerações sobre como se prevenir, como preparar o paciente, como se preparar para tratar ou conduzir eventuais situações em que ocorra hemorragia intraoperatória. Estimativas recentes apontam para o fato de que anualmente morrem cerca de 2 milhões a 4 milhões de pessoas no período operatório, cerca de 7,7% dos quais em virtude de sangramento. Isso levou a comunidade científica, a comunidade médica, de uma maneira geral, a uma preocupação e a instituição de protocolos e conceituações para tentar reduzir, de alguma forma, essa incidência bastante elevada de óbitos, alguns dos quais preveníveis. Assim, a Organização Mundial de Saúde instituiu conceitos relacionados e integrados como a instituição do manuseio do sangramento do paciente que sangra ou do paciente que apresenta hemorragia, o Patient Blood Management. Isso levou à instituição de condutas, de procedimentos que levam à abordagem sistemática do tripé que envolve o sangramento, as suas complicações e as complicações também relacionadas à transfusão. Ou seja, na tentativa de reduzir o sangramento e reduzir as suas complicações, mas também reduzir as transfusões e as suas complicações. A fisiopatologia de um sangramento que se estende por muito tempo acaba levando a alterações da própria coagulação, que deveria ser o processo de redução e encerramento de um procedimento, de um processo hemorrágico, acaba se esgotando e entrando numa falência, num ciclo vicioso formado pela junção de coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica, uma conjunção de fatores que vão se estimulando mutuamente, entrando então naquele processo chamado de tríade letal. E a Organização Mundial de Saúde, junto à comunidade médica, de uma maneira geral, instituiu outro tripé com o objetivo de reduzir, então, a chance dessa complicação ou reduzir as possibilidades de desfecho negativo envolvidas ou relacionadas a ela. E esse novo tripé formado pela preocupação no preparo do paciente no pré-operatório, tratando pacientes que eventualmente apresentem anemia ou redução do seu conteúdo de hemoglobina de uma maneira geral, considerado pela Organização Mundial de Saúde como um paciente homem que apresenta uma hemoglobina menor que 13, uma mulher que apresente uma hemoglobina menor que 12 e uma gestante que apresente uma hemoglobina menor que 11 gramas por decilitro. Então, esses seriam os conceitos de anemia que deveriam ser tratados ou contornados, ou o paciente deve, de alguma maneira, ser otimizado para preparar para uma cirurgia que pode levar a sangramento e a agravamento desse estado de anemia, com redução da oferta de oxigênio tecidual e a maior dificuldade de estabelecimento de um equilíbrio, de uma situação mais estável. O segundo pé desse tripé seria a redução do sangramento através de condutas relacionadas à utilização de antifibrinolíticos, outras técnicas de anestesia e clínicas que levem à redução desse sangramento de uma maneira geral. Evitar hipertensão, tratar de pacientes que eventualmente venham em utilização de antiplaquetários ou anticoagulantes,
e assim sucessivamente. E aumentar a tolerância à anemia desse paciente, diminuindo seu metabolismo, fazendo com que ele apresente um menor consumo de oxigênio durante a cirurgia. Então, esse tripé é formado por tratar anemia, reduzir sangramento e aumentar a tolerância à anemia, vem sendo utilizado nessa tentativa de melhor desfecho no paciente que pode vir a sangrar ou que está apresentando sangramento. O conhecimento da fisiopatologia de um paciente que pode vir a sangrar ou apresenta sangramento é de grande importância no entendimento do que aumenta o risco desse sangramento ou de ele acontecer, para que, de alguma forma, atuemos antes, de uma maneira preventiva, reduzindo as chances desse sangramento se tornar grande ou de ele até aparecer, ele até se iniciar, e também preparar para as eventuais consequências desse sangramento, diminuindo de alguma forma a morbidade. Para isso, precisamos conhecer o paciente, a sua história, o seu exame clínico, se é um paciente que tem comorbidades importantes, que tem uma tolerância maior ou menor a uma anemia presente ou potencial. Então, pacientes com menor reserva fisiológica, como os cardiopatas, pneumopatas, hepatopatas, pacientes com diminuição da função renal, esses pacientes devem ter uma estratégia de cuidado mais direcionado a cada uma dessas particularidades. Sempre se preocupar também com qual medicação esse paciente vem em utilização, se é alguma medicação que possa interferir com a produção de eritrócitos ou com a sua destruição ou com a capacidade de hemostasia desse paciente, como aqueles que usam anticoagulantes, antiplaquetários e assim por diante. Pacientes em estado de inflamação importante, pacientes sépticos, eventualmente mesmo com, por exemplo, a concentração de ferritina normal, eles podem ter algum grau de insuficiência funcional e essa ferritina não está sendo bem utilizada, não está sendo traduzida numa produção ideal de eritrócitos, a inflamação como fonte de coagulopatias e aumentando o risco por aumento da atividade metabólica do indivíduo, aumentando o risco, então, de apresentar desfechos piores em níveis variados de anemia. A fibrinólise, que pode se instalar em algumas situações, lembrando que, por exemplo, a paciente gestante é uma paciente que apresenta uma concentração de fibrinogênio maior que a população não grávida, então necessitando de concentrações mais elevadas para a sua hemostasia mais adequada. Uma paciente gestante que apresenta concentração de fibrinogênio na ordem de 300, 400 miligramas por decilitro, está na sua concentração normal, enquanto a população restante, em torno de 150 a 200 miligramas por decilitro, é o normal. Mas aquela gestante que apresenta uma concentração de 200 miligramas por decilitro, pode, eventualmente, dependendo da situação, apresentar um sangramento excessivo ou já está com esse fibrinogênio reduzido por causa de consumo na tentativa fisiológica de estancar algum sangramento. Então, é importante a lembrança de que o fibrinogênio é o fator de coagulação que se reduz mais rapidamente em situações de sangramento e em pacientes que vão apresentar sangramento ou que têm propensão a sangramento no intraoperatório, aquelas cirurgias de maior porte, cirurgias mais duradouras, com grandes chances de sangramento, os pacientes se beneficiam bem com a utilização de antifibrinolíticos. A utilização de hemodiluição normovolêmica em algumas situações para que se prepare esse paciente, muitas vezes até recuperando um pouco de hemácias desse paciente ou estocando durante esse processo de produção da hemodiluição normovolêmica, onde se tira uma quantidade de sangue
e se repõe com 3 vezes essa quantidade de cristalóide, mantendo uma concentração de hemácias mais reduzida, torna a reologia desse sangue mais favorável, mais fluido, menos viscoso, facilitando a microcirculação. E se por acaso tem o sangramento vai ser com perda de um número menor de hemácias. Atentar para pacientes que eventualmente apresentam consumo de fatores de coagulação, aquela coagulopatia de consumo por ativação dos mecanismos de coagulação, também deve ser conhecida, e a reposição eventual em grandes hemorragias, como no sistema de protocolo de transfusão maciça, sempre acompanhando para cada unidade de hemácia transfundida uma quantidade igual a uma unidade de plaqueta e uma unidade de plasma fresco congelado, para repor os fatores de coagulação e plaquetas que são consumidos em grandes sangramentos. Atentar para a história de utilização de drogas que alterem a capacidade de hemostasia, como foi dito, e em cirurgias eletivas, o preparo adequado, seguindo os protocolos para cada uma das possibilidades de substâncias, utilizando ponte terapêutica ou não, na tentativa de prevenção de fenômenos tromboembólicos, já que há uma indicação para essa utilização de antitrombóticos, antiplaquetário ou anticoagulante, segundo cada caso. Evitar a todo custo hipotermia. Como foi dito, a hipotermia altera a função plaquetária, altera a função de fatores de coagulação, provoca vasoconstrição e aumenta o sangramento, ou seja, perde volume, atrapalha a microcirculação, aumenta o consumo de oxigênio naquele tecido que está recebendo menos oxigênio. Então, isso é extremamente deletério. Muitos pacientes com menor reserva coronariana podem sofrer com isso e pode desencadear a síndrome coronariana aguda no intraoperatório ou não. Então, a hipotermia deve ser evitada a todo custo. E evitar também a acidose, que também afeta a capacidade de coagulação desse paciente, além de atrapalhar, de maneira muitas vezes importante, o metabolismo desse paciente. Então, conhecer a fisiopatologia de um sangramento, principalmente se o sangramento é volumoso, é muito importante para as estratégias de prevenção e de tratamento desses fenômenos. Embora a prevenção da hemorragia seja mais relacionada a uma preocupação em manutenção da volemia do paciente e a sua capacidade de fornecimento de oxigênio e substratos energéticos na periferia, há também a preocupação em se evitar riscos de outras terapias alternativas, como, por exemplo, a transfusão que pode trazer consigo uma série de riscos relacionados a processos imunomediados, como as reações alérgicas, as anafilaxias, reações enxerto hospedeiro, com lesões das mais variáveis, causadas por proteínas ou por leucócitos que são carreados naquele sangue transfundido, e também as púrpuras pós-transfusionais, entre outros. As reações, as complicações não imunomediadas, que podem ser infecciosas, desde vírus relacionados à hepatite, AIDS, infecções bacterianas e até parasitárias, e outras não infecciosas, como as coagulopatias dilucionais, alterações relacionadas à hipotermia causada por essa transfusão, redução da concentração de cálcio, que pode ser quelado pelo citrato que vem naquele sangue, alterações de sobrecarga circulatória relacionada à transfusão, entre outros. Então, uma série de riscos mais ou menos graves, mas que podem trazer bastante possibilidades de desfechos negativos e devem ser evitados o máximo possível. Para isso, a prevenção, a tentativa de uma prevenção de sangramento ou de redução desse sangramento e o estabelecimento de gatilhos transfusionais mais reduzidos, como são referenciados desde o final da década de 90, para tentar manter ali um mínimo de hemoglobina em torno de 7 nos pacientes,
e avaliando caso a caso, entre 7 e 10, para ver se o paciente tem uma reserva menor, que possa necessitar de um pouco mais de hemoglobina. Então, paciente cardiopata, pneumopata, paciente muito idoso, paciente com arteriosclerose avançada, esse gatilho pode ser aumentado um pouco, mas em geral pacientes com hemoglobina acima de 10 gramas por decilitro normalmente não vão apresentar necessidade de transfusão. Isso avaliando-se caso a caso, avaliando no intraoperatório de uma cirurgia de maior porte, como foi mencionado no vídeo de neuroanestesia, aqueles pacientes que eventualmente podem apresentar uma redução da saturação venosa de oxigênio, um aumento do lactato. Isso aí vai ter que ser avaliado através de monitorização adequada, se esse paciente precisa de um suporte inotrópico, de um suporte com vasoconstritor, ou se ele precisa de volume associado ou não a produtos derivados do sangue para reposição e manutenção de uma capacidade de entrega de oxigênio e substrato energético de maneira adequada. É preciso saber também quais as especialidades cirúrgicas que apresentam sangramento de maior intensidade. Sabemos que os pacientes de traumas maiores normalmente apresentam 30% a 40% dos casos sangramento incontrolado. São os pacientes que eventualmente precisam até daquele controle, de seguir o protocolo de transfusão maciça, onde iniciamos já a reposição com uma unidade de concentrado de hemácias para uma de plaquetas e uma de plasma fresco congelado, como foi mencionado anteriormente. Lembrando que a definição, ou algumas das definições de hemorragia maciça, são perda de uma volemia em 24 horas, perda de metade da volemia em 3 horas, ou um sangramento que seja igual ou maior que 150 ml por minuto. Isso leva a uma instabilidade hemodinâmica severa e deve, então, ser gatilho para ativação do protocolo de transfusão maciça. Seguem-se outras especialidades cirúrgicas, onde pode haver sangramento incontrolado, cerca de 5 a 7% das cirurgias cardiovasculares, 4% das urológicas, e seguem bem de perto ali cirurgias obstétricas, além das cirurgias ortopédicas e das cirurgias gerais. Então, sabendo dessa incidência para cada tipo de especialidade cirúrgica, há, de acordo com o tipo de cirurgia que vai ser realizada, a necessidade de prevenção adequada a sangramento e preparo para o sangramento maior, né? A classificação sanguínea, a prova cruzada, reserva de sangue de maneira adequada para tratamento de sangramentos maiores, caso eles aconteçam. Para uma classificação, um estadiamento do risco de sangramento, alguns protocolos, algumas sugestões foram lançadas na literatura, e o PEPWORTH e o ACTA-PORT são os que parecem apresentar maior sensibilidade e especificidade, mas em 2022, agora, o Dunkett publicou na revista Chest, da Sociedade Americana de Cirurgia de Tórax, uma abordagem da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, classificando as diversas cirurgias segundo seu risco cirúrgico. Então, elas foram classificadas em risco maior, menor ou risco moderado de sangramento. E várias são essas cirurgias que podem ser observadas. Basta pausar aqui o vídeo para observar aqui essas relações. Então, nefrectomia, cirurgia de ressecção de intestino, cirurgias maiores ortopédicas, cirurgias cardíacas, cirurgias de neuroeixo, são as cirurgias que têm uma propensão, um risco de igual ou maior que 2% de um sangramento importante dentro dos 3 primeiros dias de perioperatório, somando o tempo intra e o pós-operatório. Cirurgias de risco pequeno ou moderado, as artroscopias, as
cirurgias de esterectomia abdominal, cirurgia de laparoscopia para colecistectomia e as cirurgias de pequeno porte que tem um risco de praticamente zero de sangramento em até 30 dias, como as cirurgias dermatológicas, oftalmológicas e assim sucessivamente. Então, seguindo essa classificação, aqueles pacientes que aquelas cirurgias que se enquadram no risco pequeno de sangramento, praticamente inexistente, 0% em 30 dias, não há necessidade de classificação sanguínea, não há necessidade de reserva nada. Aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de risco moderado, eventualmente, pelo menos a classificação sanguínea seria interessante para, caso haja alguma complicação, haver uma facilidade no processo de seleção de sangue para fazer a prova cruzada para administração em eventual sangramento. E aqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de maior porte, esses sim, necessitam idealmente de ter já a reserva de sangue já com prova cruzada, para ser resgatado esse sangue o mais rápido possível e direcionado ao tratamento de uma hemorragia que pode apresentar volumes ou fluxos muito aumentados. E voltando ao tripé de preparo do paciente para uma prevenção adequada a sangramento, é importante a avaliação, desde o início da avaliação pré-anestésica, o preparo desse paciente através da história, exame clínico, dos exames laboratoriais quando indicados, se esse paciente que vai ser submetido a uma cirurgia com eventual risco de sangramento, se ele está na melhor performance, inclusive de comorbidades. Um paciente cardiopata, ele tem um risco maior e uma sensibilidade maior a eventual surgimento de anemia. Então, é um paciente que tem que manter uma volemia adequada e o seu estado cardiovascular tem que ser otimizado. O paciente está na melhor fase da sua doença cardíaca, senão ele tem que melhorar isso aí da maneira que der. O paciente que apresenta eventualmente algum ponto de sangramento, tem uma gastrite, tem uma úlcera gastrointestinal, esse paciente precisa ser otimizado em relação a isso. Se ele tem alguma doença crônica que o torne mais sensível à anemia ou que torne essa anemia mais resistente a tratamento, essa doença crônica tem que ser otimizada. Um paciente com doença respiratória tem que ser submetido a uma fisioterapia para melhorar sua função respiratória e fazer com que ele seja um paciente mais apto às vicissitudes que surjam durante o período perioperatório. Então, otimizar esse paciente da melhor maneira. E se ainda assim esse paciente apresenta uma anemia no pré-operatório, dependendo do tempo que se tem para preparar esse paciente, pode-se lançar a mão de enriquecimento de ferro para ele, só através de sulfato ferroso, ou outras formulações de reposição de ferro, eventualmente até a utilização de eritropoetina ou substâncias estimuladoras da eritropoiese, para que esse paciente apresente a melhor concentração possível de hemoglobina e se torne então mais resistente a um eventual sangramento ou mais resistente a uma eventual anemia que venha a se instalar. Então, toda essa formulação de protocolos tentando deixar esse paciente na melhor situação possível, principalmente naqueles pacientes que se recusam a receber sangue ou derivados. No intraoperatório, também a utilização hematológica passa pela oferta de ferro, pela oferta de substâncias que reduzam o risco de sangramento. Pacientes que têm risco de sangramento maior que 500 ml, em alguns países do mundo hoje já é praticamente mandatória a utilização de antifibrinolítico e assim sucessivamente. Cirurgias menos invasivas, cirurgias de menor agressividade, as cirurgias minimamente invasivas são sempre aquelas mais aconselhadas nessa situação. As possibilidades de recuperação de sangue,
e a otimização, tanto em relação ao débito cardíaco desse paciente, mantendo um fluxo em microcirculação adequado, uma ventilação otimizada, sempre oferecendo oxigênio em concentração que mantém uma saturação boa e uma saturação venosa, quando isso está sendo monitorizado, também acima de 65%, 70%, vai trazer para esse paciente bastante benefício. As técnicas ou os protocolos de transfusão restritiva, protocolos de transfusão restritiva são mais adequadas na atualidade, como foi mencionado anteriormente. E no pós-operatório também, manter todos esses cuidados, manter esse paciente otimizado hemodinamicamente, no intra e no pós-operatório, sempre os cuidados para se evitar infecção e situações outras que possam aumentar o risco de maior consumo de oxigênio e os cuidados intra e pós-operatórios para que se evite o comprometimento da capacidade de coagulação desse paciente. A hemostasia tem que ser preservada através de manutenção de temperatura, através de cuidados com o preparo em pacientes que usam anticoagulantes, evitar que esse paciente seja colocado em posições cirúrgicas que levem ao aumento do sangramento, eventualmente o posicionamento do paciente de forma tal que o foco cirúrgico, o foco operatório esteja no nível acima do nível do coração, sempre facilita a drenagem venosa e diminui o sangramento. Então, existem uma série de cuidados que podem trazer bastante benefício e reduzir o risco de sangramento ou das suas complicações nesses pacientes. E um grande recurso na tentativa de melhorar as condições do paciente é a utilização de eritropoetina naqueles pacientes com anemia ou com concentração limitada de eritrócitos, que assim podem ter a sua hematimetria melhorada, principalmente pacientes que têm perspectiva de grande sangramento no intraoperatório, principalmente ainda nos pacientes que se recusam a receber derivados de sangue. Uma das estratégias é a administração em 3 semanas de 4 doses. Então, durante as 3 semanas anteriores, 600 unidades por quilo de peso por semana, que pode ser dividido em 2 doses semanais, e mais uma dose no dia da cirurgia. Então, um total de 4 doses. Menos que 3 semanas, numa indicação de cirurgia que é tempo sensível, como doenças oncológicas e outras, pode ser administrado na dose de 300 unidades por quilo por dia, durante 15 dias, que antecedem o dia da cirurgia. Também um protocolo de administração ultracurta, ou protocolo ultracurto, a administração de 40.000 unidades de eritropoetina associada à administração de ferro, ácido fólico e vitamina B12, que vão formar um pacote na tentativa de melhorar essa hematimetria do paciente. Essa administração de ferro deve ser evitada em pacientes que já apresentem concentração normal ou elevada de ferro, mas na administração a dose é de 200 mg. Então, pacientes que eventualmente apresentam deficiência na absorção de ferro e dos outros componentes mencionados, como nos pacientes de cirurgia bariátrica, nos pacientes que têm ferritina normal, mas funcionalmente reduzida, como nos pacientes cardiopatas, com infecções crônicas, pacientes mais graves ou pacientes com comorbidades que afetem a estabilidade de níveis de ferritina, como insuficiência renal, por exemplo. Essa administração de eritropoetina pode ser muito benéfica. A preocupação na administração da eritropoetina é na possibilidade de aumento da incidência de fenômeno tromboembólico. Então, pode aumentar o risco tromboembólico, então esses pacientes vão ser preparados e manuseados com esquema de profilaxia para fenômeno tromboembólico. Também a possibilidade de diminuição da consistência imunológica, favorecendo a progressão de tumor, é uma preocupação,
mas em pacientes de oncologia que apresentam ser anemiados e vão ser submetidos à cirurgia com potencial de sangramento, esses pacientes têm um benefício maior do que o risco, uma vez que vão ter a sua hematimetria melhorada. Lembrando sempre que o alvo terapêutico seria a estabilidade dos valores de hemoglobina em níveis fora de anemia. E a anemia, para a Organização Mundial de Saúde, é como está nessa tabela desse diapositivo. Homens devem ter a sua hemoglobina acima de 13, mulheres acima de 12 e gestantes acima de 11 gramas por decilitro. Obviamente, se não houver resposta, a administração da eritropoetina deve ser avaliada a repetição da dose ou buscar-se, então, a causa dessa dificuldade de recuperação dessa anemia. Terminamos aqui a primeira parte dos vídeos referentes à prevenção de eventos hemorrágicos. Essas são algumas das fontes utilizadas na confecção dos vídeos. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deem o like e compartilhem o nosso vídeo. Muito obrigado e um abraço.